Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Peço que você deixe marcado aí essa página da palavra de Deus, mesmo que outros textos vão ser projetados e talvez não dê para você acompanhar todos, mas deixe esse marcado aí. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu vou pedir que os irmãos, então, vá para o verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. E Pedro então de pé falou assim: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém? Queridos, muito se fala sobre o Pentecoste. Às vezes nem entendemos o que é a palavra Pentecoste, mas para os estudiosos já dá para perceber que tem a ver com penta, 5. Realmente era o 50º, né? 50, não é isso? 50º dia, onde o Espírito Santo desceu depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Perdão, depois da morte do Senhor Jesus Cristo e da ressurreição. Passado aqueles dias, 50 dias, o povo de Israel estava comemorando a festa das colheitas, das primícias. E era uma festa que atraía povos de todas as nações, judeus, prosélitos, que viviam espalhados pela face da terra. Aquela festa atraía esses povos que também eram judeus. E aí o livro de Atos relata isso. E estavam ali em Jerusalém quando aconteceu o fenômeno da descida do Espírito Santo. E os discípulos estavam reunidos num lugar fechado, 120 discípulos de Jesus. E ali, naquele momento, quando eles não esperavam, o texto que nós lemos diz: de repente houve um ruído, houve um som, houve um vento, e a gente fica querendo se pegar no vento e no ruído, mas o que importa por trás de tudo isso é que ali estava descendo de forma abundante sobre a terra a pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas o tema dessa mensagem é o significado do Pentecoste. O que significa o Pentecoste? Porque muitas vezes, do que aconteceu naquela noite, nós nos pegamos a algumas coisas, como por exemplo, falar em línguas. Foi uma realidade. E línguas angelicais. Mas eu quero falar nessa noite aos irmãos, e aprove e me ajude o Espírito. Me dê condições o Espírito de poder trazer essa palavra de instrução. E
de ânimo e de fé, para que eu e você possamos ser instruídos na palavra e desejar ardentemente viver a abundância da presença do Espírito Santo. O Pentecoste aparece no livro de Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 2, e não em outro lugar, é só aí. Esse acontecimento é um divisor de águas entre o Antigo e o Novo Testamento, no que se refere à pessoa e à obra do Espírito Santo. Deixa eu ver se você me entendeu, porque essa é o ponto-chave da mensagem. O Pentecoste é um divisor de águas na compreensão da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, antes do Pentecostes, o Antigo Testamento, aconteceu. Os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos, não foram escritos, foram registrados os primeiros atos do que aconteceu antes. Agora vem o Pentecoste e começa então uma nova fase na vida da igreja, Novo Testamento. O Pentecoste é um divisor de águas no entendimento da pessoa e da obra do Espírito Santo. Quem entendeu até agora? Amém. Ora, o Espírito Santo foi profetizado, ou esse dia, não com o nome de Pentecoste, irmãos, porque Pentecoste é o nome de uma festa lá de Jerusalém. Mas nós chamamos de Pentecoste porque é a festa das primícias, porque foi naquele dia que marcou. Mas o Pentecoste é uma festa dos judeus, e foi nessa festa que o Espírito de Deus veio. O Pentecoste, como evento do Espírito Santo, ele foi profetizado por Joel, ele foi profetizado por João Batista, ele foi profetizado pelo próprio Jesus. Quando Jesus disse em Atos 1, 4, 5, ele diz assim: não saiam de Jerusalém, não se afastem de Jerusalém. Pode colocar aí, para os irmãos acompanharem. Enquanto comia com eles, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está aí, palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, verso 11. Eu citei aqui, João Batista, foi ele quem disse essas palavras: eu o batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em João capítulo 7, verso 38 e 39. 7, 38 e 39. Jesus está numa grande festa dos judeus, e no último dia da festa, não é esta festa aqui de Pentecostes, é antes, pouco antes, já próximo à sua morte. Jesus fica de pé e ele proclama isso aqui: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus se põe em pé numa plataforma e ele está vendo uma cerimônia lá que eu não vou entrar em detalhe. Então ele diz: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E João então interpreta, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Em João capítulo 16, verso 7, você vai encontrar então Jesus dando as últimas informações aos discípulos. Ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o mesmo Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E aí as Escrituras têm muitas passagens, mas o que eu quero chamar a sua atenção é: como você pode classificar isso? O Espírito Santo veio somente no dia de Pentecoste, pois ainda ele não
tinha sido dado. João diz, ele batizará com o Espírito Santo. Jesus diz, não saiam de Jerusalém porque vocês vão receber a promessa do Pai. E eu pergunto à igreja de Intermares, e o Espírito Santo, aonde estava antes do Pentecoste? Finalmente ele estava ou não estava agindo? Os homens conheciam ou não o Espírito Santo? Ele agia ou não na terra? Eis um ponto dessa mensagem. E eu quero que os irmãos saiam instruídos daqui. Porque vocês vão entender a grandeza e a importância de se investigar, de estudar, de querer aprender sobre o Deus Espírito Santo. A pergunta que se levanta é: como podemos explicar esses textos de que o Espírito ainda não havia sido dado? Diante do testemunho do Antigo Testamento, que fala que o Espírito Santo já agia desde a fundação dos tempos. Qual é o seu entendimento sobre isso? Ele já agia ou não agia? Ele chegou só no Pentecoste ou já estava antes aqui? Gostaria de caminhar com os irmãos com essa interrogação e respondendo aos irmãos, primeiramente dizendo, o Espírito Santo, ele já agia na terra desde a criação do mundo. O Antigo Testamento é um testemunho poderoso da presença e das obras do Espírito Santo aqui na terra. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é cheio da pessoa do Espírito Santo agindo na terra e sobre os homens. Nós encontramos em Gênesis capítulo 1, verso 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas cobrindo a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Todos os teólogos comentaristas dizem que ali estava o Espírito Santo dando forma à criação. Uma das obras do Espírito Santo é organizar a coisa. É por isso que ele foi dado à igreja, para organizar a igreja. Na criação havia caos. Quem criou os céus e a terra e o universo foi o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a função do Espírito Santo era embelezar e adornar a criação. Até hoje, é o Espírito Santo quem adorna os crentes para refletirem a imagem da glória de Jesus Cristo. Na criação estava Ele, mas também Ele estava na sustentação e preservação da criação. Uma coisa é criar, outra coisa é preservar. Você sabia que o universo é sustentado hoje e agora, enquanto eu falo? Aliás, o meu fôlego, a minha respiração é obra da graça comum que Deus dispensa a todos os homens pela pessoa da bendita Trindade Santa no Espírito Santo. Salmo 104, verso 29 e 30. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. É o Espírito Santo que nesse momento mantém você vivo, esse auditório vivo. E você não percebe, mas Ele é o sustentador da criação. Já ouviu falar em graça comum? Graça comum é uma obra de Deus dispensada pelo Espírito Santo, que faz com que caia chuva sobre bons e maus, que o sol se levante sobre os bons e os maus, e que todos os homens possam ser limitados quanto à iniquidade. A iniquidade no mundo, ela não avança mais, ela não tem maior sucesso, maior vitória, porque há um que a detém.
E Paulo vai dizer: quando for tirado aquele que detém a iniquidade, ele se revelará plenamente. Sabe quem detém a iniquidade no mundo? O Espírito Santo. É obra dele. O Espírito Santo no Antigo Testamento concedeu dons especiais aos homens. Lá no Antigo Testamento você vai ver muitas, apenas escolhi algumas referências porque não tem como. Mas o Espírito Santo é quem capacitava, é quem dava dons aos homens. Você se lembra de um homem chamado Sansão? Só pegando um exemplo de Sansão. Aquela força de Sansão. Dizemos, está no seu cabelo? E isso é uma aberração? Porque a força não pode estar no cabelo, mas o cabelo era um sinal de aliança. A força de Sansão, uma força incomum, era uma força dada pelo Espírito Santo. Porque o que Sansão fez, um braço humano não podia fazer. Você sabia que aquelas cidades antigas, elas tinham muros ao redor, fortes e portões altos. Quem assiste aqueles filmes sabe. E aí um dia prenderam Sansão dentro da cidade inimiga. Sansão se levantou à meia-noite e com seus próprios punhos pegou aquelas portas, diz a palavra, com ferrolhos e tudo, e levou acima de uma colina e lançou lá. Não poderia ser feito com isso, mas diz assim em Juízes capítulo 3, capítulo 13, verso 25, diz assim: e o Espírito do Senhor começou a agir nele. O Espírito Santo já agia nos homens. No capítulo 15 de Juízes, diz assim: quando iam chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. No Antigo Testamento, os homens já eram tomados pelo Espírito Santo e faziam coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Como podemos então entender o que Jesus diz, o que João diz? Ele está falando do Espírito porque ainda não foi lhe dado. Como você vai interpretar essa palavra? O Espírito já foi dado ou não foi dado? Mas o Espírito também concedeu dons de liderança. Moisés foi um dos homens que Deus concedeu o dom da liderança. Josué. E eu poderia dizer outros, quem mais? Gideão, Jefité, toda aquela lista dos heróis da fé de Hebreus 11, foram homens tomados, capacitados, chamados, vocacionados por Deus para uma obra em comum. E no momento da vida de Moisés, se encontra em Números, capítulo 11, quando Moisés estava cansado da liderança, ele se queixa ao Senhor, que não conseguia levar aquele povo sozinho, nos seus ombros. E então o Senhor diz a Moisés, Números capítulo 11, verso 16, então o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, venha com eles à minha presença, a tenda do encontro, um local onde Deus se revelava. Moisés levou 70 líderes. E o Senhor disse assim, verso 17: eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e o porei sobre eles, e eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Eu tirarei da unção do Espírito que está sobre você. E aí, juntamente com isso, nós podemos ver que Deus concedeu dons de profecia também. Aí Moisés pega esses 70 e leva os 70 à tenda do encontro. E o verso seguinte, lá no verso 25, vai dizer assim: e o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito, com E maiúsculo, que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas nunca mais tornaram a fazer. Diga comigo: quando o Espírito veio, profetizaram.
para liderar, diga comigo, para liderar, é preciso dele. É preciso ter dele. Quem entendeu? Para tudo, irmãos, para se mover, nós precisamos dele. E Moisés então levou, e o Espírito do Senhor veio sobre aqueles 70, e eles profetizaram. Já havia profecia no Antigo Testamento, e tem crente e não crendo na profecia no Novo Testamento. O Espírito é o mesmo. E aconteceu que 2 deles não compareceram dos 70, mas ficaram lá no acampamento. Só que enquanto aqui, na tenda do encontro, os 68 começaram a profetizar, e aquele rebuliço todo. Lá no acampamento, 2 deles, chamados de, deixa eu ver aqui para eu não errar, de Eldade e Medade, 2 homens. Lá no acampamento, diz o verso 26, a parte final, o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Sabe o que aconteceu? Isso não tem nada a ver com a mensagem, mas deixa eu dizer. É que Josué ficou com ciúme. E Josué soube. Alguém disse, Josué, 2 nem foram para a tenda do encontro, nem estão do lado do pastor, e estão profetizando lá. Moisés disse, Josué foi dizer a Moisés, manda eles cessarem. E Moisés diz, no verso 29, respondeu Moisés, você está com ciúmes por mim. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. E eu digo nessa noite, quem dera todos os membros dessa igreja fossem profetas, cheios do Espírito Santo. Haveria menos tempo para falar do outro, haveria menos tempo para fofocar, haveria menos tempo para se preocupar, a não ser interceder, orar e chorar pela vida do seu irmão. Mas porque quando não tem o Espírito do mundo atua na carnalidade. Mas tomara Deus, eu profetizo nessa noite, que toda essa igreja seja profeta do Senhor. E se é profeta, estará cheio do Espírito Santo. Você está com ciúme, porque eles estão profetizando. Moisés era um líder, irmãos, de cabeça muito fresca, disse que era um homem muito manso. Ele disse, quem dera o Espírito do Senhor viesse sobre todos, e eles profetizassem. Que palavra, irmãos. Isso está no Antigo Testamento. Eu preciso avançar. Então Deus também concedeu pelo Espírito o dom de profecia. Vocês estão percebendo que a ênfase é mostrar que o Espírito Santo vinha sobre os homens, e que eles já se moviam pela ação do Espírito. Quer dizer de Saul, quando Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul não entendia nada de ser profeta, não entendia nada do Espírito Santo. Saul era uma pessoa totalmente desligada dessas coisas. De repente Deus toma Saul e derrama um óleo sobre ele, e quando derrama o óleo, diz a palavra, o coração de Saul foi mudado em outro, e ele profetizou. Quando tem o Espírito Santo, você profetiza. Quando você está cheio do Espírito Santo, você profetiza. Quando não está cheio do Espírito Santo, você, voltando para cá, quer dizer dos escritores do Antigo Testamento. O que falar de todos os escritores do Antigo Testamento? 2 Pedro capítulo 1, verso 2, 20 e 21, perdão. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, diz Pedro em sua carta, saibam que nenhuma profecia da Escritura, entenda a Escritura, Antigo Testamento aqui, provém de interpretação pessoal.
Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Está falando dos escritores do Antigo Testamento. O Espírito havia já se manifestado, aparecia ou não aparecia. Ele já atuava ou não atuava. Entramos agora nas páginas do Novo Testamento. Antes do Pentecoste. Perdão, o Pentecoste está aqui. Antes do Pentecoste, surgiram acontecimentos, personagens que revelam que o Espírito de Deus já atuava sobre eles. Nós não podemos e não precisamos, folhear muitas coisas. Mas se você for para o livro de Lucas, capítulo 1, somente Lucas no capítulo 1, antes do Pentecoste, nós vamos ver inúmeras passagens mostrando que o Espírito Santo já estava agindo. No capítulo 1, quando Zacarias está sumo sacerdote no templo, oferecendo sacrifício no Santo do Santo, lhe apareceu um anjo e falou sobre o nascimento de João Batista. E no verso 15 de Lucas, capítulo 1, verso 15 diz: pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre do seu nascimento. Quando então Isabel, a mãe de João Batista, fica grávida, ela vai visitar Maria, que também estava grávida pela ação do Espírito Santo. E quando as duas se encontram, no verso 41 do mesmo capítulo, diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Mas Zacarias, o pai de João, agora depois de 9 meses, estava lá quando vieram dar a notícia: o menino nasceu. Quando disseram que o menino nasceu, ele voltou a falar porque tinha ficado mudo. Verso 67. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Jesus nasceu. Eu saio de João, vou para Jesus. Jesus nasceu. E era costume ao 8º dia apresentar as crianças. E ele então vai, João, José e Maria vão ao templo apresentar Jesus com 8 dias. E havia lá um homem chamado Simeão. Capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E você pode recitar comigo o restante. E o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 29, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. O Espírito ia, vinha, falava, fazia o que queria. O Espírito sempre esteve agindo na terra. E principalmente entre aqueles que fazem a obra do Senhor, seja o Israel antigo, seja o novo Israel, o Israel espiritual, a igreja. É o Espírito quem move a igreja para lá e para cá e faz como lhe apraz. Podemos continuar citando o Novo Testamento antes do Pentecoste. Jesus chega depois de ressuscitado e os discípulos estão assombrados no meio, num ambiente fechado. Jesus passa pelas paredes com tudo e diz: recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. O que fazer, pois, para conciliar essas verdades bíblicas? Jesus diz: não saiam de Jerusalém para receber a promessa. E ele já tinha vindo ou não tinha vindo? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito. O Espírito tinha vindo ou não tinha vindo? Sim, o Espírito já atuava sobre a terra. Mas tem uma coisa que é o ponto agora que você precisa entender. A vinda do Senhor Jesus. E esse é um ponto teológico e doutrinário. A vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo traz algo
especialmente novo quanto à pessoa e obra do Espírito Santo. Agora Jesus Cristo vai descortinar algo que antes ninguém conhecia do Espírito Santo. Agora a maneira de ver, de enxergar e de vivenciar o Espírito Santo muda completamente. É por isso que a promessa é assim. É a promessa do meu Pai. Não saiam de Jerusalém. É para o bem de vocês que eu vou. Jesus está alimentando a fé dos discípulos, porque algo novo vai acontecer no âmbito do Espírito Santo. A vinda do Senhor Jesus Cristo traz algo especialmente novo. E o que nós podemos considerar aqui, a primeira coisa a considerar, depois da vinda de Jesus, concernente ao dia de Pentecostes, é uma palavra que está na profecia de Joel, lida por Pedro, a palavra derramar. Em Atos 2,17, você vai ler o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito. O grande segredo e a primeira grande diferença, irmãos, da obra e da pessoa do Espírito Santo, está nessa palavra derramar. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aqui está a primeira consideração. Jesus traz algo que antes a humanidade não conhecia, nem o Israel antigo conhecia. Esse fato é importantíssimo. No Pentecoste, a doação do Espírito Santo foi sem medida, foi de caráter geral. No Antigo Testamento ele vinha sobre um e sobre outro, mas no Pentecoste é para todos e sem medida. A diferença está no derramar, é a abundância da presença dele. A diferença do Pentecoste para trás é que o Espírito Santo agia, mas ele agia isoladamente. Era casos excepcionais, mas no Pentecoste a promessa é que ele foi derramado sobre a igreja de forma abundante para mim e para você. Não é sobre um pastor, sobre um missionário, uma missionária, uma pastora. É para os meus servos, as minhas servas, os meus filhos, as minhas filhas e para todos quantos Deus chamar. Não é mais para uma elite, não é mais para Sansão, não é mais para Davi, não é mais para Zacarias, um João Batista. É para todos, vossos filhos, vossas filhas, vossos jovens, vossos anciãos, sobre meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. A grande diferença do Pentecoste é essa palavra chamada derramar. Antes não havia isso, não havia essa manifestação, ela era restrita. A outra consideração, encontramos na palavra, na profecia de Zacarias. Diz Zacarias capítulo 3, Lucas 3 ou Mateus 3, como queira, 11. Eu os batizo com água, mas dentro de poucos dias, perdão, estou misturando com o texto de Atos. Eu os batizo com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo com fogo só foi conhecido a partir do Pentecoste. Foi uma promessa. Por isso Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A segunda coisa a considerar então é o batismo de fogo que nós experimentamos na descida do Pentecoste. E eu quero dizer para essa igreja aqui que esse batismo de poder, ele não cessou, ele não ficou estagnado, estanque no dia de Pentecoste. Ele continua acontecendo na igreja primitiva e 2000 anos de história. Esse batismo de fogo continua acontecendo na minha e na sua vida. E eu conheci aos 14 anos de idade, e naquele momento eu fui também abençoado com o dom de línguas. Existe um batismo que só conhecemos a partir do Pentecoste.
Então o Espírito já tinha sido dado, mas sem medida, somente no Pentecoste. Quem entendeu isso? É a palavra ou a profecia de Joel: derramarei, e naquele dia eu os batizarei. A terceira coisa a considerar é que o dom não mais estaria confinado aos judeus. Você sabia que todos os personagens que eu citei, eles são hebreus? O Espírito Santo, pela obra do Pai, levantou uma nação chamada Nação de Israel através de Abraão, e ali repousou a bênção, as promessas, as Escrituras. E a ação do Espírito Santo era restrita ali, apesar da graça comum, agia em todas as nações. Só aquele povo tinha o privilégio de ter um profeta que ouvia diretamente a voz de Deus. Mas agora, no Pentecoste, você vai encontrar uma palavra no verso 17 do capítulo 2. Agora não está mais confinado aos judeus. Nos últimos dias, verso 17 do capítulo 2, diz Deus: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Agora todos os povos foram contemplados. E isso se espalhou a partir daquele dia de Pentecostes. Havia 14 nações ali representadas. E ali houve 3.000 conversões. A igreja começou com 3.000 conversões. E aqueles homens todos foram cheios também do Espírito Santo logo depois de serem batizados. E a igreja já começou pipocando no poder de Deus. E isso representa uma coisa: não mais confinada aos judeus, mas sobre todos os povos. E porque ele desceu sobre todos os povos, ele desceu também sobre o Brasil, que não existia. Desceu sobre a Paraíba, que ainda ia existir. E sobre Cabedelo, que só tem 60 anos. E sobre Intermares, eu e você. Porque a graça de Deus foi abundante para todos. Pedro vai dizer isso: irmãos, a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quanto Deus chamar. E ele é nos dado sem medida. A quarta consideração a fazer é que no dia de Pentecoste, e eu adianto aqui, aconteceu duas coisas simultâneas. Jesus disse que eles receberiam poder, e eles receberam poder. Mas ali também estava acontecendo pela primeira vez o batismo no corpo de Cristo. O Espírito Santo estava vindo sobre aqueles discípulos. E eles foram agregados, caldeados, reunidos, juntos agora como corpo de Cristo. Antes do Pentecoste, a igreja não era conhecida como corpo de Cristo. Mas a partir do Pentecoste, o Espírito Santo reuniu, foi uma unidade. E ali eles falaram a mesma língua dos anjos e foram reunidos no corpo de Cristo. E a partir daquele momento, eles foram reconhecidos como verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus Cristo. No Pentecostes estava acontecendo um batismo de fogo, é verdade, mas também estava sendo inserido aqueles discípulos isolados como essa rosa, como se tivesse aqui cada rosa dessa separadamente. O Espírito Santo reuniu todos os discípulos e deu forma ao corpo de Cristo. E a partir do Pentecoste, a igreja ficou conhecida como o corpo de Cristo aqui na terra. Agora veja bem, a Trindade não se divide. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um. Eles agem simultaneamente. Cada um tem uma função, mas eles formam uma unidade. É Deus, é o Deus Trino, revelado na palavra. O corpo foi formado. Mas o corpo precisa de uma cabeça. E eu não posso aqui abrir a Bíblia para falar sobre isso. Mas quem é a cabeça do corpo? Quem é a cabeça do corpo? É Cristo. O Espírito está em Cristo. Cristo está no Espírito. E o Espírito emana da cabeça para o corpo. E se eu sou corpo, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. É simples. É simples. A cabeça e o corpo não se separam. E como o Espírito é um em unidade com a cabeça que é Cristo.
O Espírito desce da cabeça. Salmo 133. É como o orvalho de Hermon, que vem sobre a cabeça e desce pela barba e vai até as orlas, as vestes de Arão, representando o Israel antigo. Assim, o Espírito está em Cristo, Cristo está no Espírito, Ele é a cabeça. Se Ele é a cabeça, o Espírito está na cabeça, mas está no corpo e está na cabeça. Eu não sou cabeça, mas eu sou membro do corpo de Cristo Jesus. E se eu sou membro do corpo de Cristo Jesus, porque eu fui agregado por Jesus, eu sou templo. Eu bato não para vocês, eu bato para o inferno saber. Conversava com os pastores colegas. Essa não é uma declaração para se demonstrar matematicamente. É uma declaração federal. É da autoridade federal que vem a afirmação de que Cristo foi colocado acima de todas as coisas e Deus concedeu Ele como cabeça do corpo, que é a igreja. Eu estou lendo Efésios capítulo 1. E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Corpo, igreja, pés da igreja, uma só unidade. E diz, e Ele está acima de todo governo, autoridade, que possa ser nomeado nessa era, na anterior e na posterior. Ele é autoridade. E se Ele é autoridade, eu sou autoridade no reino das trevas. E você pode entender então que aí eu estou com Cristo assentado nas regiões celestiais. Chama regiões de domínios em Efésios. Nessas regiões celestiais é onde se emana as decisões espirituais, tanto da maldade, do reino das trevas, do reino da luz. Mas quem governa sobre as duas é o Senhor Jesus, o cabeça, e eu sou corpo com Ele. E Paulo diz assim: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele, Deus, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isto é uma declaração federal, Fábio. Você não tem que ficar mendigando nada, nenhuma explicação. É um decreto divino. Quem está em Cristo é um com Ele. É por isso que a ceia tem um simbolismo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue é um comigo. É evidente que isso não é carne aqui, mas é unidade. Quando você pega o pão e você pega o vinho e você declara: eu estou declarando que o sangue de Jesus já me comprou, me libertou e me fez assentar nas regiões celestiais. Quando eu pego o pão, eu estou dizendo: eu me identifico com a morte dele, porque também com a sua ressurreição eu me identifico. Se ele morreu, eu morri também. É uma declaração federal. É um decreto federal. Você não questiona. Vem de cima para baixo. Se eu me identifico com Cristo, eu morri com Cristo. E eu fiquei muitos anos da minha vida. Como eu morri? Eu não morri. Eu continuo lutando com minhas tentações. Mas o Espírito me revelou: filho, isso é uma declaração federal. Você não tem que sentir arrepio nenhum. Você não tem que sentir emoção nenhuma. Apenas está estabelecido que quem está em Cristo é um com Ele. Morreu com Ele. E com Ele já está ressuscitado. Eu estou morto. Isso é uma declaração bíblica. E com Ele eu vivo, porque Ele vive, nós vivemos também. A ceia tem um simbolismo poderoso, irmãos. Quando é feita de coração. Quando é feito de coração. E eu
disse aí na última ceia em dezembro, a última ceia do ano. Satanás, a última do ano. A primeira do ano. Eu estou com os pés na eternidade. Um dia haverá uma mesa grande. Lá está o meu amigo, patriarca Abraão, sentado numa ponta. Os amigos de Deus. E Jesus vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino. Olha só, o reino que já estava preparado. Não vai ser preparado. Já estava, Jesus disse, já está preparado. O reino já está preparado. O reino já está preparado. O reino já está preparado. E nós já estamos lá. Essa é uma declaração federal. Tem que se submeter a ela. Eu estou em Cristo. Eu sou um com Cristo. A última consideração. O que tem a ver o Pentecoste, então? Qual é o significado do Pentecoste? Jesus disse em João 14, 17: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Diga, aí está. Diga comigo, aí está. Diga mais forte, aí está. Um grande divisor de águas. Antes do Pentecoste e depois do Pentecoste. Antes do Pentecoste, o que acontecia? Aqui está uma distinção vital do antes e do depois do Pentecoste. No Velho Testamento somos informados que o Espírito Santo estava com os homens. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Ele veio sobre Davi. Ele veio sobre os 70 líderes de Israel com Moisés. Ele vinha sobre eles. Mas ele não habitava neles. Eis aí a diferença depois do Pentecoste. Muitas diferenças, irmãos. Muitas coisas a considerar. A terminologia do Antigo Testamento é com. O Espírito estava com eles, ou sobre eles. Jesus está dizendo assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Verbo aqui, ele está usando o presente. Naquele momento que falava, o Pentecoste não tinha acontecido. Mas ele agora vai para o futuro. Ele diz assim: e estará em vocês. Depois do Pentecoste, aquilo que nós já falamos aqui, o Espírito emana da cabeça e habita no corpo. E como corpo de Cristo, nós passamos a ser templo. Agora a terminologia do Novo Testamento é dentro. O Espírito opera de dentro. Ele habita dentro. No Velho Testamento ele vem sobre os homens e os deixa. No Novo Testamento ele vem, habita nos homens e neles permanece. Ele não é um hóspede da melhor pousada que tem aqui em João Pessoa. Ele não é um hóspede de hotel de 5 estrelas. Ele é residente, permanente no corpo de Cristo. E nós somos corpo de Cristo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Como diz Paulo, porque ele, Jesus, comprou com seu próprio sangue a sua igreja. Como o Espírito Santo está em Cristo plenamente, e sendo Cristo a cabeça da igreja, que é seu corpo, o Espírito Santo emana da cabeça para o corpo e habita plenamente no corpo, como habita na cabeça. Logo a conclusão é essa que eu falei. Como membros do corpo de Cristo, o Espírito habita plenamente em nós. E eu creio plenamente. Existe uma coisa chamada testemunho. Essa palavra ela pode ter um efeito para um novo convertido e um efeito para quem tem uma caminhada. Para quem já tem uma caminhada, deve
deve ter um testemunho de vida, de comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é mais presente, Madalena, do que nós imaginamos e até cremos. E é por falta de conhecimento da palavra e de dedicação que muitas vezes nós ignoramos, muitas e muitas vezes, Ele agindo em nós, através de nós e no nosso meio. Mas o Espírito Santo, Ele habita em você e Ele age diariamente, do amanhecer ao anoitecer. Muitos crentes aqui, se hoje fosse passado o microfone, daria seus testemunhos de vida. Porque o Espírito Santo, Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho interior. Há algo muito forte aqui que nos comunica que nós estamos em Cristo. E eu quero dizer, quanto mais você entende isso, mais paixão você tem por Deus. E em muitos momentos da vida, Satanás vem para lhe destruir, para ter êxito sobre a sua vida como um todo. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero profetizar aqui. Se você é templo, é indestrutível. Quando eu estou falando do templo, agora eu estou falando da pessoa. Porque nós não vamos evaporar, irmãos, na vinda de Jesus. Nem quando nós morrermos, nós não vamos ser envolvidos na personalidade de Deus. Você vai continuar sendo uma personalidade redimida, para olhar para o Cordeiro e adorar o Cordeiro. Ele nos fez para isso. E é essa pessoa aí que é indestrutível. E muitas vezes Satanás vem para esmagar você, mas já foi proferida uma sentença contra ele. As portas do inferno não vão prevalecer se você é e se nós somos igreja. Sempre você que tem o Espírito Santo vai prevalecer. Ele não habita e sai. Ele simplesmente habita. O Espírito Santo habita no corpo de Cristo. Eu chamo o louvor aqui. E por isso, Ele está aqui. Você sabia que Ele está aqui, independente de você sentir arrepios. É outra coisa que nós confundimos. Se emocionar é algo que é uma dádiva de Deus. A música vem de Deus. Sentir emoções vem de Deus. Mas isso, a sua fé não depende de você sentir emoções. Você pode se emocionar. E eu sou muito emotivo, mas eu quero dizer, independente disso, friamente, você está em Cristo, então vocês têm o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, e você está destinado a prevalecer no Espírito Santo. A igreja tornou-se seu corpo, e o Espírito foi dado para encher o corpo. Eis aí o significado do Pentecoste, que eu podia ter resumido bem. No Pentecoste, a igreja, aqueles discípulos, tornaram-se corpo. E o Espírito foi dado para encher o corpo. Se não tiver Espírito Santo, não tem corpo de Cristo. Se não existir o Espírito Santo, não tem igreja de Jesus. Tem organização religiosa, placa denominacional. Se o Espírito Santo não tiver, porque é Ele que dá vida ao corpo. Então você fique certo de uma coisa. Todas as vezes que você vir ao templo orar, tijolo, concreto, tinta, mas todas as vezes que tiver ajuntamento, o Espírito Santo está se manifestando. Você pode não estar percebendo, você pode estar indiferente, você chega atrasado no culto, você não adora, você não, mas Ele está agindo. Você crendo ou não, se é corpo, se é membro do corpo,
Ele está presente. E eu faço uma declaração federal nesta noite, baseado na palavra de Deus: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Jesus. Ele está aqui.